Quarta aparição de Jesus após ressuscitado. Quarto momento que Jesus aparece para alguém, meus irmãos, ainda no próprio domingo, primeiro dia da semana da ressurreição de Jesus. Sessão 177. A gente vai continuar o relato dos dois que estavam voltando a caminho de Emaús, que era Cleopas e outro, que foram os dois que a gente viu na aula passada. A terceira aparição foi uma aparição para eles, e agora a gente vai entrar na quarta aparição. Vamos começar aqui em Lucas 24, 33 até o 35, diz bem assim, meus irmãos. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quem? Os dois que a gente viu na aula passada, Cleopas e outro, que estavam ali naquele local comendo com Jesus. Jesus partiu o pão, os olhos foram abertos, eles reconheceram e Jesus sumiu da vista deles. Então, em vez de eles irem para Emaús, completarem ali os aproximadamente 11 quilômetros de distância de Jerusalém, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, não foram para Emaús. Voltaram ali mais alguns quilômetros que tinham dado. Então já tinham andado talvez ali próximo dos 11 quilômetros e voltaram. Então andaram bastante, né? Vamos fazer uma especulação rápida aqui. A Bíblia disse, a gente viu na aula passada que de Jerusalém para Emaús era cerca de 11 quilômetros. A gente viu, tá aqui, ó. Estava aqui escrito aqui, ó. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, certo? Então, Emaús estava ali a 11 quilômetros de Jerusalém. A gente viu que eles estavam próximo, na aula passada, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, foi quando eles entraram, ou seja, quando eles estavam se aproximando do povoado. Aí não tem a quilometragem, mas a gente chuta aí 7, 8, 9, 10 quilômetros, a gente pode especular 8, 9 quilômetros, enfim. 10 quilômetros, estavam próximos. A Bíblia diz que eles estavam se aproximando. Depois que aconteceu aquilo tudo, eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então eles já voltaram na hora, né? Então caminharam bem. Se eles tivessem ido 7 quilômetros, andaram mais 7 de volta. Se tivessem ido 8, andaram mais 8 de volta. Se tivessem ido 10, andavam mais 10 de volta. Então foi 20 quilômetros que eles caminharam. Depois de comer. Andado e tanto. Então eles podem ter andado ali 14, 16, 18, 20 quilômetros, ou até mesmo próximo dos 22. Se esse se aproximou do povoado, aqui que está escrito em Lucas, aqui ó, Lucas 24, 28, ao se aproximarem do povoado for praticamente os 11 quilômetros, eles voltaram mais 11 e andaram 22 naquela noite, né? Então eles, uma curiosidade aqui pra gente, andaram ali até, talvez até próximo de 22 km. A gente especulou um 7 aqui, se foi 7 e 7 e dá 14, vamos botar ali a gente chutaria ali entre 15 e 20 quilômetros, num chute bem especulativo aqui nosso. A distância é boa, né? Caminharam bem. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Agora sim, olha só, gente. O que é que acontece aqui? A gente viu que eles não estavam acreditando. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Então eles não estavam crendo, os discípulos não estavam crendo nem mesmo em Cleopas e no outro, que estava indo para o caminho de Emaús. Mas depois eles vieram acreditar porque estava tanta aparição, inclusive para Pedro. Então Pedro, só quando Pedro apareceu para Pedro foi que acreditaram. Então essa é a aparição que a gente está estudando, a quarta aparição. É a aparição a Pedro. É nessa parte que diz bem assim, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então como é que eles sabiam que Jesus apareceu para Simão? Porque Simão falou para eles. Então tinha um monte de gente falando, as mulheres estavam falando, chegaram esses dois, falaram, eles não estavam acreditando, quando Simão chegou e falou, disseram, não, não tem para onde. Tem que ser. E outra, lembra que os discípulos eram novos também? Pedro era talvez o mais velho deles, ainda era uma espécie de líder entre eles, então talvez tivesse mais propriedade também na fala, né? Talvez isso também. O que a gente sabe é que quando Jesus apareceu para Simão Pedro, e agora a gente sabe que essa é a quarta aparição de Jesus, é a aparição ao próprio discípulo dele, Simão Pedro. A aparição que Jesus fez depois que Simão o traiu, né? A Bíblia não diz o que foi que aconteceu. Ah, mas quem traiu foi Judas. Pedro negou. Ah, traição, gente. O que foi aquilo se não foi uma traição também? Só que a diferença é que Pedro se arrependeu. E Judas não, ficou com remorso e foi lá e se matou. São coisas diferentes. Mas foi erro do mesmo jeito. Mas ele se arrependeu, né? E o Senhor perdoou. Então,
É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Claro que a gente disse que o Senhor perdoou, a gente está vendo que ele apareceu aqui para Pedro, e lá na frente a gente vai ver Jesus confessando, né, meus irmãos? Bem assim é com a gente hoje, né? Já trazendo a aplicação prática. Se a gente se arrepender de coração, o Senhor vê. Às vezes só na lágrima e no choro ele já vê. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Então a gente precisa fazer isso de coração. É diferente de eu fazer graça da graça. Se eu brincar, peco deliberadamente, aí dizendo, Deus perdoa depois, aí é diferente. Aí eu caio lá em Hebreus. A Bíblia diz que se eu peco deliberadamente, para mim o que cabe é o juízo nas mãos do Senhor, no lago que tem lago de fogo, na condenação eterna. Ele ainda diz, né? Terrível coisa cair nas mãos do Senhor. Então eu preciso ter cuidado. Uma coisa é eu pecar dizendo assim, pretexto, Deus perdoa. Aí eu tô blasfemando. Tô blasfemando. A gente não fala que blasfema no Espírito Santo, é só a gente falar da boca para fora. Não, se eu começo a pecar deliberadamente, fazendo graça da graça, eu estou fazendo graça do que Jesus fez comigo na cruz. Então eu não estou convertido. Estou achando que estou sendo crente, vou ter uma surpresa no céu, como a gente viu. Tiago 1,22 diz que eu seja praticante e não somente ouvinte da palavra, senão eu vou enganar a mim mesmo, não vou enganar Deus, não. A gente também viu lá em Mateus capítulo 7 que Jesus disse: muitos vão dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos maravilha. E eu vou dizer, nunca conheci vocês. Afaste de mim vocês que praticam iniquidade. Olha para aí. Então uma coisa é eu pecar inventando pretexto. Deus perdoa. Depois eu me vejo com o Senhor. É porque todo mundo erra. Aí vem os pretextozinhos pro meu pecado. Ninguém é perfeito. Eu já tô fazendo um monte de coisa boa, eu tô indo pra igreja, tô dando dízimo, tô fazendo isso, é só um pecadinho. É esse pecadinho que tá me levando pro inferno. Meus irmãos, a vida com Jesus é séria. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu não sirvo a Jesus. Como a gente falou de Apocalipse 3, não pode ser morno, ele vai vomitar da boca. Ou eu sirvo a Jesus, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo a Jesus. Então eu vou viver debandado no mundo do jeito que eu quiser e sofro as consequências. O que não der para eu ficar meio termo me enganando. Eu não estou enganando a Deus, estou enganando a mim mesmo. Amém, meus irmãos? Então, é coisa séria. Então, a gente volta para cá, para essa passagem. Estavam ali os discípulos, estava ali Simão, Pedro. A gente falou tudo isso, né, para falar do perdão do Senhor a Simão. Que Jesus perdoou a Simão Pedro porque ele se arrependeu de coração, chorou amargamente, é por isso que a gente falou isso. E Jesus apareceu para ele. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecido por eles quando partiu o pão. Aí sim, né? Eles não tinham acreditado, mas tinha aparecido para Simão. Aí Simão contou e agora eles disseram, não, aí não tem para onde, tem que ser verdade isso aí. Aí sim eles já estavam acreditando. Então essa quarta aparição foi a aparição que Jesus fez para Simão. Ela também está relatada, meus irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5a. Veja, primeira vez que a gente vai ver uma passagem fora dos evangelhos relatando as aparições. Quer dizer, a gente também viu que Atos trata sobre isso, né? Atos dos Apóstolos. Mas a parte de Evangelhos Atos, que o autor de Atos é o Lucas, que é a obra Lucas Atos, é o mesmo autor, a gente vai ver agora uma epístola paulina, que não é o livro histórico de Atos, né? Pela primeira vez, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, a parte A, Paulo disse bem assim, e apareceu a Pedro. Então está confirmando o que Lucas 4, 33, 34 falou. Lucas 24, 34 falou, né? Que o Senhor apareceu a Simão. Então aqui foi uma quarta aparição depois dos dois discípulos. Meus irmãos, vamos ler. Vamos ler isso. Aqui, ó, passagem da Bíblia. Está escrito bem assim. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Primeiro diz bem assim, irmãos, venho lembrar-lhe, isso é Paulo, a gente já está lendo uma epístola, tá? É uma carta que Paulo fez à igreja de Corinto. É o que a gente já está lendo aqui, meus irmãos. A carta que ele fez para a igreja de Corinto. Ele diz bem assim, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e o qual continuam firmes. Lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, sim. Porque Paulo, quando ele foi para Corinto, lá na Acaia, a gente já tem aula sobre isso, sobre a questão das viagens de Paulo. Ele saiu da Ásia Menor,
foi lá para Grécia, passou pela Macedônia, desceu para cá e estava lá a cidade de Corinto. Então Paulo fundou a igreja de Corinto. Só que quando Paulo saiu de lá da igreja de Corinto, ele escreveu outras cartas também. Ele escreveu carta, por exemplo, ao povo de Tessalônica, carta aos Tessalonicenses. Em outra viagem para Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos, tudo lá. Mas quando ele saiu, em outra viagem de Paulo, na terceira viagem missionária dele, ele soube que estava tendo problema em Corinto. Então ele escreveu carta aos coríntios de lá. Uma das cartas ele estava em Éfeso, quando escreveu para o povo de Corinto. Outra, ele estava lá na região da Macedônia. Na verdade, ao todo foram 4 cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, meus irmãos. Vê que situação, né? Como essa igreja ela dava trabalho, de certa forma. É uma epístola, as epístolas de Corinto são epístolas preciosas. A primeira e a terceira não se tem hoje em dia. Se perderam ao longo dos anos, do tempo. As que a gente tem são a segunda e a quarta. A segunda carta aos Coríntios que Paulo fez é o que nós conhecemos como primeira aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é essa que a gente está lendo. Que a gente está lendo, na verdade, foi a segunda carta. Ele diz bem assim, né? Quanto ao que me escrevestes, ou seja, tinha escrito carta para Paulo. Ele também já tinha dito, né? Olha, como eu escrevi para vocês. Só que isso não é coisa que a gente vai se aprofundar agora, naturalmente. Quando a gente estiver estudando lá na frente as epístolas, a gente vai tratar disso aí, muito bem tratado. Vamos seguir, Jesus permita. A gente já está com algumas dessas aulas aí, é só a gente seguir sequência, vai para as viagens de Paulo e vai para as epístolas também, tá, meus irmãos? E a segunda aos Coríntios foi a quarta carta de Paulo. A quarta carta de Paulo aos Coríntios é a que nós conhecemos por segunda aos Coríntios, meus irmãos. Então vamos aqui. Aqui a gente está em primeira aos Coríntios, é uma epístola, depois do Evangelho. No versículo 2 ele diz bem assim, por meio dele, do Evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como tal, como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3, antes de tudo, versículo 3 de 1 Coríntios 15. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí ele está falando que Cristo morreu, versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o versículo 5, que é o que a gente fecha, diz: e apareceu a Cefas, que é Simão Pedro, e depois aos 12. Então Paulo está dizendo aqui que ele apareceu a Cefas, que é Simão Pedro, e depois apareceu aos 12 também. E ele continua no 6 dizendo, depois foi visto por mais de 500. Meus irmãos, Cefas é a quarta aparição que a gente está estudando agora. Depois aos 12 é o que a gente vai ver lá na frente. É outra aparição que a gente vai estudar mais na frente. Isso aqui já é a partir da sexta aparição que ele vai aparecer aos 12, tá? Essa aqui vai ser a aparição que vai incluir Tomé. Na verdade não é nem 12, ele diz aos 12 de maneira geral, mas a gente sabe que Judas estava fora, né? Então, isso é inclusive uma coisa que a gente vai ver. Alguns dizem 11, alguns dizem 12. Ele está querendo dizer os discípulos de maneira geral e outras pessoas que estavam junto com eles. Não só tinham 12 ali. Tinham várias pessoas, né? Mas quando eles dizem aos 12 ou aos 11, está querendo se referir aos discípulos de maneira geral. 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A gente vai estudar também uma das aparições. Dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Lembre que Paulo está escrevendo aos Coríntios anos depois das aparições de Jesus. E o 7 diz, depois foi visto por Tiago, e a gente vai estudar isso lá na frente também, mais tarde por todos os apóstolos. E 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ou seja, quando ele estava lá a caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele, e ele caiu e disse, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Está lá escrito em Atos capítulo 9, meus irmãos. É o capítulo de Atos da conversão de Paulo. Então ele diz que ele também viu Jesus como nascido fora de tempo. Ou seja, aí a gente vai entrar em Gálatas, que a gente não vai entrar agora. Ele está defendendo o apóstolo ao lado dele. Ele está dizendo, eu sou apóstolo sim. Não na época de Jesus como os discípulos, mas eu sou apóstolo fora de tempo porque ele apareceu para mim depois e me designou apóstolo aos gentios. Isso aí a gente já vai ver em Gálatas. Então essa passagem aqui de Coríntios 15 é bem interessante e a gente trouxe aqui para os senhores para que a gente já tenha também conhecimento dessa passagem, para a gente entender, meus irmãos, o que é que ele está dizendo aqui, né? 1 Coríntios 15a, quando ele diz que apareceu a Pedro.
Ok, meus irmãos? Aqui tem um comentário X. Vamos ler esse comentário. Diz bem assim. Comentário X. Essa aparição particular a Pedro não é descrita nos 4 evangelhos, embora Paulo faça uma alusão a ela em 1 Coríntios. Aparentemente ocorreu depois de os 2 discípulos terem iniciado a caminhada para Emaús, sim, mas antes de os 11 discípulos se reunirem em Jerusalém. Então ele apareceu aqui depois de terem a jornada para Emaús, que foi a terceira aparição. Essa seria a quarta, que vai ser antes da quinta aparição, que é a quinta que a gente vai ver na aula que vem, aos 11 que se reunirem em Jerusalém. Meus irmãos, 11 está entre aspas, porque ele está considerando fora Judas, mas não eram 11 que estavam lá, eram 10. A gente vai ver na próxima aparição que Tomé não estava entre eles. Mas eles estão sempre se referindo aos discípulos como 11, agora fora Judas, porque independente de quantos deles de fato estavam, tinha outras pessoas, as mulheres estavam lá, tinha outros discípulos lá, a gente viu a passagem agora da aula passada, Cleopas e outro. Cleopas não era um dos 12, agora um dos 11, mas era um dos seguidores de Jesus. Então tinham vários seguidores de Jesus, só que escolhidos eram os 12. Agora 11, exceto Judas. Então mesmo que Tomé não estivesse lá, ele vai dizer os 11. Não eram 11, eram 10, propriamente dito, além dos outros, mas tinham vários. Então ele chama de 11 para se referir aos discípulos, não só os discípulos de Jesus, propriamente ditos, que seriam os 12, fora Judas, mas os outros que também estavam lá. Ok, meus irmãos? Então a gente fecha aqui a quarta aparição, a quarta para Simão Pedro. Lembrando, primeira, apareceu para Maria Madalena, a segunda apareceu para as outras mulheres, tudo isso no domingo ainda, no domingo da primeira ressurreição. A terceira, aos discípulos, que era Cleopas e outro, eram eles dois, que estavam andando a caminho de Emaús. E agora a quarta aparição que Jesus está fazendo foi para Simão Pedro, que não tem explicando detalhes, só tem dizendo aqui em Lucas 24, 34, que ele apareceu para Simão. E como a gente viu lá em Coríntios, Paulo escrevendo a Epístola de Coríntios, que ele apareceu a Simão Pedro também, tá? O Simão ou Cefas, que o nome foi mudado para Pedro por Jesus. Com isso a gente fecha a quarta aparição e vamos para a última aparição desse domingo, não a última aparição geral, mas a última aparição desse domingo, que vai ser mais uma aparição nesse mesmo dia. Foram 5 aparições só nesse primeiro dia, que é o domingo da ressurreição, que vai ser a quinta aparição, mas isso aí a gente já vai ver na próxima aula, meus irmãos.